Ok, então a gente vai retomar este assunto de fundamental importância para vocês que desenvolvem, estão em um curso superior, e esse curso trabalha muito com a capacidade da escrita de vocês. Então, a primeira novidade em relação ao material que eu postei, que depois eu vou tirar e trocar por esse que está aqui na frente de vocês, eu inseri a palavra sinopse, tá? Então, a redação técnica, portanto, agora vou trabalhar com 3 viés. A ideia da sinopse, do resumo e da resenha, tá bem? Então, isso é para vocês terem um pouquinho mais de noção. Tá? São 3 textos que desenvolvem funções muito parecidas. Embora a sinopse não seja um gênero tão difundido, geralmente ele cai para uma resenha, para um resumo, mas é bom vocês terem uma noçãozinha sobre ele. Tá? Este texto a gente parou, aquele texto do Matoso Câmara. Não se preocupe em tirar cópia da tela, eu vou postar e vocês podem baixar depois, em PDF inclusive. Aqui também eu fiz um pequeno ajuste para que vocês entendam tanto a classificação quanto o propósito. A gente classifica um texto basicamente pelo propósito dele. Então, dependendo do propósito do texto, ele vai receber uma classe, ele vai pertencer a uma classe. Tá? E, geralmente, os propósitos de um texto que se resume nesses cinco verbos. Expressam pensamento ou sentimento, informam, documentam ou traduzem algum conhecimento. Tá? Aqui também é importante vocês observarem, eu quis dar um foco mais genérico para que vocês entendam que as palavras-chave elas precisam ser bem desenvolvidas. Então, marquem esses tipos de texto, ou esses gêneros textuais, a partir dessas palavras. Então, o que o texto literário faz? Desperta a criatividade. Então, todo texto criativo tende para a ideia da literariedade. Os documentos oficiais, ou os textos oficiais e comerciais, são sempre documentos. Tá? Então, nem sempre um poema é um documento, mas o documento quer dizer alguma coisa que tem um valor legal e que depois você pode se valer desse valor legal para exigir ou para negar alguma coisa. Então, o documento sempre é algo que, do ponto de vista da lei, tem o seu respaldo. E na academia e na ciência, a gente tem sempre os textos técnicos. Então, pense assim, a criatividade está para o literário, os documentos para a redação oficial e comercial, e a escrita técnica para os documentos, que também são documentos acadêmicos e científicos. Pensem assim, para vocês conseguirem fechar a diferença entre um e outro. Muito bem, aqui também nós passamos sobre as ideias do que é um documento, são tipos, exemplos de documento que eu coloquei aqui, vocês podem ler com mais calma, tá? Então, vou só passando, tá? Esse material, vocês, ao lerem, detêm um tempinho para analisar todos os aspectos, tendo alguma dúvida, postem para mim. E aí vou começar agora pela ordem um pouquinho inversa, porque a gente agora vai trabalhar com os textos acadêmicos científicos. Então, aqui eu já trabalhei um conceito mais enxuto. Então, o que eu digo aqui? Que o texto acadêmico científico comunica essencialmente dados e informações. Primeira dica. O texto acadêmico trabalha com dados e informações. Por isso, ele tem preocupação com a correção, a exatidão e a autenticidade dos dados e raciocínios. Então, geralmente, vocês prestem atenção que, ao lidar com a informação e com o dado, eu preciso conferir. Ele tem que ter exatamente
o que a gente chama de respaldo. Então, a gente está agora vivendo, por exemplo, a época da vacina. A vacina só é registrada, validada, quando ela passa aquelas 3 fases. Primeira fase da qualidade, segunda fase da segurança, terceira fase da eficácia. Então, enquanto a vacina não tiver qualidade, não for segura, não tornar-se eficaz, essas 3 fases não chegam ao registro definitivo. Então, essa é a ideia. Ou seja, sempre que eu for escrever um texto acadêmico científico, eu tenho que trabalhar com essas ideias, tá? Da qualidade, da segurança e da eficácia. Isso em termos médicos, em outros termos, há outros requisitos. Para isso, o texto científico, acadêmico científico, ele tem 3 propósitos. Ele analisa, descreve e explora. Aqui eu também fiz aqui uma pequena mudançazinha. Tá? Quando é que eu vou analisar? Quando é que vai ser um texto analítico? Quando ele explica o estudo do assunto. Vocês, daqui a 2 anos, talvez, vão ter que fazer um TCC. Ou fazer um TCC quer dizer trabalho de conclusão de curso, ou vão publicar um artigo. Tá? Geralmente é um estudo, uma explicação. Monografia também é um estudo, uma explicação. Tese também é um estudo, uma explicação. Dissertação também é um estudo, uma explicação. Então, tudo que eu analiso, eu coloco nesta linha. São, portanto, textos que eu utilizo para explicar ou apresentar algum estudo que eu fiz. A descrição já são textos menores, não menor do ponto de vista de importância, mas até do ponto de vista do tamanho. Tá? Geralmente é um texto que eu vou trabalhar um problema. Eu vou descrever esse problema, uma situação ou uma especificidade. É o caso de um relatório, de um parecer, em que um laudo, em que eu vou trabalhar focado em um objeto. Tá? Um objeto. Geralmente um problema, uma situação. Por que não se comprou a quantidade certa de respirador? Então, eu quero um relatório sobre esse problema. Por que o ar-condicionado não cobre todo o ambiente? Eu quero um estudo desse problema. Aí vem as ideias nesse sentido aqui. Por que a lei ela não alcança todos? Então, eu quero um parecer sobre essa lei. Então, essa é a função de um texto descritivo. E, por fim, o texto exploratório, que são textos que trazem apenas dados, informações a respeito de certo assunto. E aqui a gente entra no que a gente está trabalhando, que é a sinopse, o resumo e a resenha, que são tidos como texto acadêmico-científico voltado para uma informação, uma exploração de alguma dessas temáticas aí. Bom, e aqui uma novidade, eu coloquei uma tela que não tinha no outro texto. Então, o que é a sinopse? Sinopse é um pequeno texto. Então, nós estamos falando sempre em termos de tamanho. Então, quando eu falo pequeno texto, pense em extensão. Tá? Geralmente é redigido pelo autor, o editor de uma obra. Então, geralmente a gente que escreve, a gente já manda um livro, por exemplo, para a editora com algumas sinopses, porque é aquilo que vai ser veiculado, publicado nos jornais. Tá? Geralmente são dados gerais, algumas ideias principais de um livro. Você, às vezes, vai ver um filme e você quer saber o que... O Senhor dos Anéis. Do que trata? Aí você, às vezes, pega uma revistazinha pequena, você, às vezes, tem lá 4, 5, 6, 10 linhas sobre o filme. Ali é uma sinopse. Tá? Então, geralmente é um texto que vem em jornal, vem em revista, vem em catálogo. Isso é importante vocês saberem nesse sentido aí. Por exemplo, aqui, tá? Uma sinopse que está em um livro. A professora Maria Helena Moura Neves lançou o livro e ela mandou essa sinopse. Então, este livro, pensado e concebido por uma das maiores especialistas em gramática do Brasil,
Você já percebeu que, na verdade, não é ela. Talvez aqui é o editor que está escrevendo, alguém da área que está escrevendo sobre o livro. Tá? Ou então pode também ser ela. Só que aí ela não diz, eu escrevi esse livro para. Não, ela começa a dizer, esse livro analisa, então já fica um pouquinho mais distante a forma de escrever. Tá? Aqui é um livro meu. Esse livro é meu, que eu lancei recentemente, 2019. Tá? Na verdade, 2020. Tá? Ele trabalha aqui, geralmente a sinopse, ela vem exatamente aqui, ó. Vou até mostrar para você aqui, ó. Vou até pegar aqui o marca-texto aqui, pegar uma coisa um pouco mais agressiva, tá? Geralmente aqui, ó. Geralmente é aqui. Você, quando vai na livraria, pega um livro, aqui você já vê, ó, aqui, ó. Aqui está a sinopse do livro, tá bem? Então você olhou na quarta capa, geralmente aquela quarta capa é para isso, é para colocar um pouco um pouco sobre o livro, de forma bem resumida. Então, é essa a ideia de sinopse aqui, portanto. Resumo. Agora vamos para o segundo conceito, resumo. Resumo já é o levantamento das principais ideias de um texto. Tá? Então, eu começava agora há pouco com a Tainá e dizer, olha, o meu texto é um texto de, não sei se foi o que ele falou, tem vários autores, textos, capítulos, tive que resumir para eu tentar condensar, por isso que ficou meio grande o meu texto. Mas a ideia mesmo no resumo, eu trabalho sempre com aquilo que é essencial. Então, o primeiro conceito que eu tenho que colocar o que é essencial em um texto? Vou dar vocês umas dicas. Tá? Então, geralmente, um resumo trabalha com o essencial e ele é feito em apenas um parágrafo. Aí vocês começam a observar aqui, viu? Geralmente, quando vocês forem escrever um artigo, por exemplo, vocês vão ser pedidos, olha, escreva o seu artigo e mande para nós um resumo, que é um texto à parte do seu parágrafo, do seu texto, do seu artigo. Aquele parágrafo resumitivo é apenas um parágrafo em que você vai trabalhar, mostrar o que tem no seu texto. Mas para ampliar um pouquinho a ideia de resumo, eu peguei mais as quatro classificações do resumo de modo geral. Então, por exemplo, eu posso resumir quando eu substituo um vocábulo por outro menor. Então, quando eu encurto, quando eu pego a extensão do meu texto e diminuo. Tá? Então, esse é um tipo de resumo, chamado de resumo extensivo. Estou cortando o texto. Então, por exemplo, carta sem assinatura. Veja que são 3 palavras. Eu posso dizer a mesma coisa por carta anônima, com 2 palavras. Quer dizer, o texto encurtou. Então, aqui também tem uma ideia de resumo. Então, primeira importância. O resumo também é você encurtar o texto. Por isso que você, quando for resumir um livro, você vai encurtar a ideia do livro em um parágrafo. Tá? Também pode ser seletivo, em que você vai tirando aquilo, tá, que está sobrando no texto. Porque às vezes o escritor, para dizer tudo, ele coloca às vezes palavras repetidas. Então, por exemplo, a televisão leva os candidatos para dentro da casa dos eleitores, facilitando a comunicação entre ambas as partes. Eu vou perceber o seguinte, tá? Que já a televisão está dentro da casa das pessoas, a expressão dentro da casa, ela pode ser suprimida. Então, por exemplo, a televisão leva os candidatos à casa dos eleitores, facilitando a comunicação. Se a comunicação é entre ambas, e se é ambas, são as partes. Então, perceberam que eu posso selecionar alguns termos que estão sobrando aqui. Pode também ser um resumo estético, ou seja, eu vou ali utilizar
do recurso de usar a expressão mais elegante. Então, aqui, por exemplo, em resposta à solicitação do ofício, ao invés de falar a sua solicitação feita por meio do ofício, eu estou limpando o meu texto. Aqui também é tipo de resumo. Então, eu posso resumir para encurtar, para selecionar, ou para dar mais beleza ao meu texto. E, por fim, eu posso resumir para atender à demanda da academia, que é o que a norma da BNT traz. Tá? Vamos lá. Então, essa é a primeira ideia. Tá? Então, eu ampliei os tipos de resumo para você entender isso aqui. E eu tenho um material que está postado já no NEAD sobre esses 4 resumos aqui, para a gente começar a trabalhar e entender melhor. A primeira ideia. Qual é a diferença entre sinopse e resumo? Primeira ideia. Tá? Na sinopse, você pode interpretar, dizer alguma coisa do livro, é um ótimo livro, você pode dizer. No resumo, não. Então, o resumo não tem essa permissão de você interpretar. Realmente, o resumo ele é apenas a coleta das principais ideias do autor. A primeira questão é isso que a gente vai desenvolver. Tá? Então, um bom resumo, a pessoa que resume, o resumidor, ele é fiel às ideias do autor. É isso que vocês têm que começar a tomar bastante cuidado. Esse tipo de resumo, que é o acadêmico, ele também tem 2 classificações. Ele pode ser um resumo indicativo. O que isso quer dizer? Só um pouquinho, Aninha. Deixa eu logo dar a teoria, depois você vai na frente. Anota direitinho, Aninha, no cantinho, para depois você perguntar, para eu não ter que parar aqui, tá bom, querida? Anota no cantinho que você trouxe a sua dúvida, depois eu tiro essa dúvida com você. Então, por exemplo, aqui, tá? O resumo indicativo. Tá? Ele é, na verdade, um sumário de uma obra. É o que você pega as ideias principais, você vai indicar. Você vai indicar esse texto. Então, por exemplo, eu peguei aqui um outro livro, em que diz, estudo realizado sobre redações do vestibular da FUVEST, que é o assunto do livro Crise na Linguagem, Redação do Vestibular, examina os textos com base nas novas tendências. Observa que a primeira coisa que ele faz aqui é dizer do que trata o texto, que é um estudo realizado sobre redações de vestibular na FUVEST. Tá? Depois ele explica como é que ela faz. Então, isso aqui é uma indicação, é um resumo indicativo, que ela pega esses dados mais importantes de uma obra. Em que você, às vezes, numa biblioteca, você quer conhecer um livro, você, às vezes, não quer ir lá na fonte, então você vai lá no catálogo, você tem lá umas linhas sobre o livro. Aquele resumo é informativo. Geralmente, tá, é um resumo que é pedido de algum parecer. Então, olha aqui, informativo. Ele faz uma análise um pouco menor do texto. Tá? Então, Memórias Póstumas é o romance que inaugura o realismo no Brasil. Publicado em 81, está dividido em 160 capítulos. Observa que ele praticamente pega a parte externa do livro, muito pouco voltado para as questões internas, mas externas do livro aqui. Então, veja, no resumo indicativo, você tem praticamente informações sobre o texto. No informativo, são informações sobre o texto. Você pode buscar em outros elementos, não propriamente dentro do texto. Essa é a ideia. Agora, aqui vem uma informação que eu achei fundamental acrescentar. Por exemplo, numa redação de vestibular ou de concurso, toda redação ela precisa ter uma conclusão. A gente sempre fala, olha, a redação perfeita é aquela em que você, no primeiro parágrafo, apresenta a sua tese, o seu problema. Depois, em 2, 3, 4 parágrafos, você desenvolve o raciocínio e depois você
conclui a sua ideia. A gente sempre fala isso, para que vocês entendam. Este último parágrafo, ele é um parágrafo resumo. E aí você pode fazer isso de duas maneiras. Isso em termos de redação. Você pode, por exemplo, fazer o que nós chamamos de conclusão-recuo. O que é isso? É você escrever um parágrafo em que você retoma tudo que você já disse antes. Repete a ideia, os argumentos, você recua. Ou então você pode fazer o que nós chamamos de conclusão-avanço. Tudo que você diz, você aponta novos caminhos, novas direções. Isso também é uma forma de resumir um texto. Agora, no Enem, especificamente no Enem, o que acontece? Você precisa concluir uma conclusão ou um resumo, solução. Porque aqui você levantou um problema, agora tem que apontar a solução para esse problema. Então, a redação do Enem tem uma outra forma de resumir. Você agora vai resumir apontando a solução do problema que você levantou. Perceberam aí a diferença? E só para redação, tá bom? Não vai para aqueles textos que a gente está discutindo, o resumo que a gente está vendo sobre livro, não. Aí vem a resenha, que é o terceiro conceito. Tá? A resenha, sim. Você já vai ter que entrar com a sua opinião, com a sua visão, com o que você pensa do texto. Então já entra o seu juízo de valor. Tá? E é importante que na resenha a gente tem também duas classificações. Eu posso fazer uma resenha meramente descritiva, informativa, sem eu praticamente dar minha opinião, posso fazer isso ou não, tá? Só que aí, se eu fizer esse tipo de resenha, ela vai ficar muito parecida com a sinopse. Lembra atrás? Sinopse? Então, geralmente é um texto mais, tá? Eu posso dar opinião. Então, tem esse tipo de resenha mais descritiva. Ou então, eu vou ter uma resenha mais opinativa, que é uma análise, tá? Que é o que eu pedi a vocês. Vocês, portanto, vão analisar o livro. Você gostou do seu livro? Você recomenda o seu livro? Então, quando você for resenhar o seu livro, você vai dar a sua opinião. Não, eu recomendo o meu livro por isso, isso, isso. Tá? Então, atenção. Só preste atenção, mais um detalhe aqui dentro da resenha, é que se você, quem gosta de fazer concurso, por exemplo, pode encontrar lá na provinha um outro nome, que é chamada recensão crítica, que é a mesma coisa de resenha. Então, são dois nomes que são sinônimos nesse sentido aqui. E aqui eu fiz um esqueminha para você construir um roteiro de resumo e de resenha. Então, por exemplo, você quer resumir um texto, tá? Quais são as 3 perguntas básicas que nós fazemos para eu ter um resumo? Aí eu coloquei aqui as 3 perguntas básicas, tá? 1, 2 e 3. Geralmente, se você, ao ler, e se você for anotando, você vai, do jeito que eu vou te orientar aqui, você vai ter, ao final, as respostas a essas 3 perguntas já constituem a base do seu resumo. Então, o que o resumo fala? Primeiramente, do assunto do texto. O assunto do seu livro, ele fala. Segunda pergunta, qual é a posição do autor? O autor desenvolve o tema do livro, ele é a favor do que ele está escrevendo, ele é contra o assunto, o livro dele. E terceiro, que argumentos ele usa para fundamentar sua opinião, seu posicionamento? Que argumentos ele usa? Perceberam? Se eu responder essas 3 perguntas, do que trata o texto, o que o autor pensa sobre o texto, e que argumento ele utiliza? As respostas a essas 3 perguntas já têm elemento suficiente para formar o meu resumo. Agora, se eu responder uma quarta pergunta, assim, a quarta aqui, ó. E você, leitor,
concorda com as ideias do autor ou discorda delas? Aí você entrou. Porque essa quarta pergunta já é a deixa para você entrar como resenhador. Então, vejam, aí aqui a ideia é o seguinte: responder as questões 1, 2, 3, você fez um resumo. Acrescentou a questão 4, você fez uma resenha. Perceberam? Então, agora, coloca isso como um roteirinho para você desenvolver. Aí, quando você for olhar o seu texto, você vai tentar entender isso aí. Será que no meu resumo eu falei do que está no texto? Qual a opinião do autor? E que argumento ele utilizou? Eu coloquei sobre isso. Eu coloquei no meu texto se eu concordo ou não com o autor, eu dei alguma opinião, então você vai começar a perceber essa diferença aí. Isso aqui é importante para a gente começar a fazer, e é por isso que eu vou dar para você alguns exercícios para a gente chegar a essa conclusão aqui. Tá? E aqui são coisas interessantes para você entender. O que acontece? Tanto no resumo quanto na resenha, tem que ter o título da obra, a autoria, a ideia central, a importância do assunto, pontos fortes e fracos, tá? Se o autor é ideológico, entendeu? Se o autor é coerente com a exposição, qual é a intenção dele, que contribuições a obra traz. São dados que a gente pode ir respondendo para buscar elementos para responder ou para fazer o resumo ou a resenha. Tá? E aí, tá? Eu vou colocar 3 questões aqui, 4 questões, mas antes eu quero retornar aqui, olhar para vocês e saber se vocês entenderam aqui por enquanto, tá bom? Eu vou parar aqui de gravar para a gente retomar aqui